Deu ruim aí para o senhor Nicolas Ferreira. O Nicolas está passando por uma fritura dentro de parte do bolsonarismo que está rachado. Hoje o bolsonarismo está mais rachado do que nunca, porque parte do bolsonarismo aderiu ao Pablo Marçal e parte do bolsonarismo não. Vários fatos aí começaram a estressar o Nicolas Ferreira essa semana. Primeiro, ele gravou um vídeo em que ele diz que não vai se envolver com a eleição de São Paulo. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ele escalou o Nicolas e a Michelle Bolsonaro para salvar o Ramagem e para salvar o Ricardo Nunes. Ramagem que está indo muito mal no Rio de Janeiro. Teve uma pesquisa que chegou a mostrar o Ramagem com 20 e poucos por cento, mas aí saiu uma outra pesquisa, o Datafolha, mostrou ele com menos de 10%. E mostra que o Eduardo Paes vai ganhar no primeiro turno. E em São Paulo, o Ricardo Nunes, ele já está empatado. Numa das pesquisas ele está atrás do Marçal e nas outras ele está empatado tecnicamente e ele deve perder para o Marçal aí a disputa no primeiro turno. Quem vai para o segundo turno com Boulos deve ser o Pablo Marçal, se não for caçado antes, né? Pois bem, eis que o Nicolas recusou aí o que disse o Valdemar Costa Neto e declarou que na eleição de São Paulo ele não vai se envolver. Ele é de Belo Horizonte, ele é de Minas Gerais, ele não tem nada a ver com a eleição de São Paulo e ele não vai se envolver. Abandonou o Valdemar e o Bolsonaro. O Bolsonaro tá atacando o Pablo Marçal com tudo e o Nicolas, ó, quietinho. Aí nos últimos dias, logo depois de gravar esse vídeo, o Nicolas passou a sofrer alguns ataques de bolsonaristas que passaram a chamá-lo de isentão. Isentão, isentosfera. O Carlos Bolsonaro adora falar que é isentosfera, são esses aí que na hora H eles não estão ao lado do capitão. Pois bem, o Carlos Bolsonaro, inclusive, fala, esses aí que nunca estão do lado do Bozo, quando o Bozo precisa, passou a chamar o próprio pai de Bozo. Tá. E aí o que aconteceu? Tivemos aí os incêndios em São Paulo e em todo o Brasil. E o Nicolas passou a ser aí um dos principais alvos, porque o Lula acionou a Polícia Federal, o presidente do IBAMA pediu, e o Lula acionou a Polícia Federal, que abriu 2 inquéritos. Um aí para apurar realmente quem são os responsáveis por isso, e outro para apurar quem são os coordenadores disso. Quem coordenou isso? Isso não foi tudo feito assim, deu na telha de quem fez isso. E o Nicolas, ele gravou, eu mostrei aqui nos últimos vídeos, quem quiser vai nos últimos vídeos do Plantão Brasil, quem não viu, eu mostrei aí, o Nicolas, ele fez parte do bolsonarismo gravando vídeo, dizendo que o Brasil vai esquentar, vai ficar muito quente, o Brasil vai pegar fogo, e depois, logo que começaram, ele passou a ser o primeiro aí a atacar o Lula. Falar, a culpa disso tudo é do Lula, é o Lula que tá botando fogo no Brasil. Pois bem, a Polícia Federal foi acionada, o Nicolas já ficou meio assim, né, um dos principais alvos, ao mesmo tempo cancelado por parte do bolsonarismo. Parte do bolsonarismo apoia o Nicolas em não se envolver na eleição de São Paulo, porque parte do bolsonarismo já está com o Marçal. Muitos comentários, inclusive, estavam dizendo que o Bolsonaro também devia ter feito o mesmo e não se envolvido. Ok. O Nicolas chegou a falar que no segundo turno, quem estiver enfrentando o Boulos, ele iria ali apoiar, ou seja, vai apoiar o Marçal. Vai apoiar o Marçal, que vai tirar o protagonismo do Bolsonaro de chefe da extrema-direita. A gente estava aqui nos últimos meses pensando, quem é que vai fazer isso? Vai ser o Tarcísio? O Zema estava tentando, o Caiado chegou a tentar, a Michelle, o Bolsonaro já cortou as asinhas dela antes, quem vai ser? Aí chegou o Marçal e pá, pegou aí, e aí deu ruim para o Bolsonaro. O Bolsonaro está em pânico com isso. Aí, o Nicolas resolveu fazer post dizendo o seguinte, independente de você gostar ou não de qualquer candidato, falando sobre censura, entre aspas, ao Pablo Marçal, porque as redes de apoio ao Pablo Marçal, que são redes aí que ele paga com dinheiro que ninguém sabe de onde vem, e que ele está cometendo crime eleitoral, pagando muito dinheiro que não é declarado à Justiça Eleitoral para promoverem conteúdo dele e para atacarem seus adversários, essas redes foram todas tiradas do ar. Aí o Nicolas fala, independente de você gostar ou não de qualquer candidato, a censura não pode ser normalizada. Esse é o problema da esquerda. Repito, a minha democracia permite as mentiras que eles falam. A deles quer censurar tudo aquilo que não gosta. Aí ele fez outros posts aí defendendo o Pablo Marçal do que ele chama de censura, que cometeu crime eleitoral, né? Tem as redes suspensas. Tá. Eis que o Danilo Gentili chegou, Danilo Gentili, que é ligado ao MBL que está aí e apavorado também com o Marçal, porque está tirando o lugar da extrema-direita. E fala, isentão, chamou o Nicolas de isentão, compartilhando a notícia que o Nicolas diz
tô fora dessa. Nicolas diz que não se envolverá em disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele diz, em relação à cidade de São Paulo, pretendo não me envolver. Que os eleitores façam a melhor escolha nesse primeiro turno. Tá. Aí o Nicolas respondeu, Danilo Gentili. Respondeu, mas chegou na voadora. E ó, o Danilo Gentili não respondeu de volta, viu? Engoliu seco. Ele falou, não me confunda com o que você é. Leia a segunda parte, frouxo. Pode ficar tranquilo que não vou falar que um é igual ao outro se a esquerda for para o segundo turno. Não voto para prefeito em São Paulo, mas voto para presidente. E pode ter certeza que nunca serei covarde como você foi pedindo voto nulo. O Danilo Gentili pediu voto nulo entre Bolsonaro e Lula. Deve doer saber que os mais jovens só passam a te conhecer porque outros responderam você. Triste fim. Pois bem, o que acontece é que o Nicolas vai apoiar o Marçal. E o Bolsonaro deve estar irritadíssimo. O problema é que o Bolsonaro não pode falar em público que está irritado com o Nicolas, porque hoje o Nicolas tem um apoio maior que o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tiver que escolher entre Nicolas e Bolsonaro, uma boa parte vai escolher Nicolas. E o gabinete do ódio do Bolsonaro não tem mais o poder que tinha quando ele era presidente ou antes dele ser presidente. Não tem. Antes dele ser presidente, ele cometia inúmeros crimes e os responsáveis por esses crimes acabaram presos, outros estão foragidos nos Estados Unidos, perderam suas redes sociais, enfim, diminuiu muito o alcance. Quando ele era presidente, ele tinha grana pública para ficar financiando isso. Hoje não tem mais. Tem até dos gabinetes de alguns deputados, mas a grande maioria está olhando para o próprio umbigo, como o Nicolas. Chega na hora H, eles apoiam quem dá na telha. Eles não são 100% fechado com o Bolsonaro. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Veja que eu sou, talvez aqui, o único que faz análise aqui na esquerda que fala, ó, gente, o Nicolas, Gustavo Gueira e alguns outros, eles são bolsonaristas, mas não estão 100% fechados. Mostrei até quando, numa manifestação que o Bolsonaro ia fazer para tentar não ser preso, o Nicolas estava convocando uma manifestação em Belo Horizonte, o Bolsonaro fez um vídeo irritado, dizendo que, ó, não vão em nenhuma outra, é só a minha. Aí o Nicolas deletou o vídeo dele e acabou indo na do Bolsonaro. Veja só como é que é. Aí, chegou o final de semana, chegou aí o domingão, o Lula convocou a Polícia Federal, acionou a Polícia Federal e falou, ó, tá tendo aqui problema, tem gente coordenando aqui ataques criminosos. Isso inclusive podia ser enquadrado como terrorismo, porque você começar a tocar fogo em um monte de lugar do país, pô, é terrorismo, né? Uma coisa coordenada assim. Eis que o Nicolas Ferreira gravou um vídeo. Esses bolsominions, tá aqui ó, um cobertor, a voz trêmula, aqui no braço dele, ó. Fala pessoal, ontem fizemos aí 6 agendas, realizamos aqui no Campo Jordão, mas durante a noite passei muito mal e tive que vir aqui para o ponto-socorro aqui agora na parte da manhã. Mas graças a Deus já estou aí me recuperando, vou manter ainda a agenda tanto do Campo Jordão quanto de Guaratinguetá, de São José dos Campos. De fato eu não vou ter condições de estar presente, mas irei encontrar aí o candidato a prefeito para que a gente possa dar continuidade aí e fortalecer. Tá? Então, só agradecer mesmo ao Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? Realmente passei um aperto aí nessa noite, mas já está tudo bem e vamos seguir firme aí. Um abração aí e morri. Um abração aí, tudo bem? Só tem um negócio, Nicolas, que os bolsonaristas não ligam A com B, né? Mas eu ligo aqui. Você não falou que não ia se envolver na eleição de São Paulo porque você é de Belo Horizonte, você não vota em São Paulo? Tá fazendo o que em Campos do Jordão? Apoiando o candidato em Campos do Jordão, hein, Nicolas? Tá fazendo o quê? Então tá fazendo o quê em Campos do Jordão? Aí depois vai pra não sei onde, só cidades aí no estado de São Paulo, onde ele não vota. Ele não é de Belo Horizonte, não tá fazendo campanha lá pro amigo dele, sócio dele, investigado junto com ele por esquema aí na eleição passada, que é o Bruno Engler, candidato a prefeito de Belo Horizonte? Não tá? Que coisa, né? Aí agora ele tá no estado de São Paulo, mas na hora de apoiar o candidato aí do Bolsonaro na cidade de São Paulo contra o Marçal, que é quem está apavorando o bolsonarismo, como eles jamais ficaram apavorados. Toda vez que eu falo, ó, o Bolsonaro apavorado aqui, estava apavorado muitas vezes com medo de prisão, mas o Bolsonaro nunca ficou tão apavorado sobre perder o comando da extrema-direita. Porque até pouco tempo atrás a gente falava, ó, é tipo uma seita, é uma seita.
Ou você faz o que o líder da seita manda, ou você tá fora da seita, e aí você vai ser achincalhado por todo mundo. E aí todo mundo tinha medo de contrariar o Bolsonaro em qualquer coisa. Que o Bolsonaro colocava o gabinete do ódio pra cima desse aí e já era. Chegou o Pablo Marçal e dividiu completamente o bolsonarismo. Completamente. O bolsonarismo ficou aí, boa parte falando, o Bolsonaro não devia ter apoiado o Nunes, o Nunes isso, o Nunes aquilo. Muitos acham que o Marçal é engraçado, então vão votar nele por causa disso. E aí? E aí o Bolsonaro pela primeira vez viu, caramba, pode chegar alguém que é completamente fora do meu controle e tomar o lugar de líder da extrema-direita. O Paulo Marçal xingou aí o Carlos Bolsonaro esse dia, xingou aí até um termo que não deveria ser usado, xingou ele de retardado mental, termo que não devia ser usado, mas o Carlos Bolsonaro xingou de volta e começaram a brigar nas redes sociais. O Paulo Marçal chegou a falar para o Carlos Bolsonaro que, olha, se quiser eu faço um pix para você pagar psiquiatra, você tem problemas. Aí o Carlos Bolsonaro ainda mandou o pix, respondeu mandando o pix dele ali. Eu não vou mostrar aqui que tem o pix do Carlos, mas brigando, os dois estão brigando nas redes. E o Nicolas vai lá e fala, ó, não vou, eu não vou estar em São Paulo, então não vou dar opinião, mas eu vou dar opinião em outras cidades que eu também não voto. Até na resposta dele pro Gentili, ele fala, eu não voto em São Paulo, mas eu voto para presidente. Pô, você vota em Campos do Jordão? Tá fazendo o que lá? Tava apoiando o candidato lá. Tá bom. Então, na hora que o Bolsonaro mais precisa, você vira as costas. Nicolas Ferreira. E o pior, muitos bolsonaristas não estão nem aí para isso. Para você ter ideia, o Space Liberdade, que é aquela conta ligada ao Carlos Bolsonaro, passou a compartilhar até falas do Janones contra o Pablo Marçal, dizendo, ó, Janones declara guerra ao Pablo Marçal, comemorando aí que o Janones está declarando guerra ao Pablo Marçal. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!